Alô, nós vamos declinar então pela primeira vez aqui no acusativo. Então vamos falar aqui sobre declinações. Então como é que funciona a declinação no idioma alemão? Até agora nós só declinamos no nominativo. No alemão existem 4 formas diferentes de declinação, que são os nominativos, os acusativos, os ativos e os genitivos, mas nós só veremos 2 declinações e focaremos em uma só, que será na acusativa. Então, até agora, nas nossas aulas, nós só declinamos no nominativo, que são o sujeito da nossa frase ou o complemento do verbo sein. Ou seja, nessa frase aqui, ist ein Lehrer, reparamos que o é o sujeito da nossa frase, ou seja, ele é o nosso nominativo, e ein Lehrer, ele está complementando o verbo sein, ou seja, ele também será o nosso nominativo. Então, ist ein Lehrer, nominativo, ein Lehrer, nominativo. Foi isso que nós vimos até então. Agora vamos adicionar a declinação acusativa, que se trata, a grosso modo, de objetos diretos. A melhor forma de nós aproximarmos o idioma alemão com o nosso idioma de forma que nós possamos compreender o que está acontecendo são com objetos diretos. Ou seja, nós vamos perguntar para o verbo o que ou quem. Por exemplo, nessa primeira frase aqui, Ich schreibe den Brief. Eu escrevo a carta. Quem que é o nominativo dessa frase? Quem que é o sujeito dessa frase? Ich. Então, eu sou o sujeito dessa frase. Ich schreibe, eu escrevo. Eu escrevo o quê? Se eu perguntar para o verbo o quê e a pergunta fizer sentido, tem uma chance muito grande da resposta ser acusativa. Então, repetindo, se eu tenho um verbo aqui na nossa frase, ich schreibe, eu escrevo o quê? E essa pergunta o que ou quem fizer sentido, tem uma chance muito grande da sua resposta ser acusativa. Não é 100% dos casos que isso vai dar certo, porém, é uma boa porcentagem aí de chance de nós acertarmos. Então, ich schreibe den Brief. Eu escrevo o quê? A carta. Então, den Brief inteiro, ela é acusativa. É a resposta para o verbo schreiben. Então, den Brief inteiro é acusativo. Ist die Suppe. Ele é um nominativo, nosso sujeito. Ele come. Ele come o quê? Resposta, a sopa. Die Suppe. Resposta acusativa. Então, die Suppe inteiro, ele é acusativo. Wir kaufen das Auto. Nós compramos o carro. Wir, nominativo, das Auto, acusativo. Ihr lernt die Wörter. Ihr, nominativo, die Wörter, acusativo. O que acontece diferente, o que isso implica na nossa vida, no nosso aprendizado? Isso aqui. Repare que estávamos esperando der Brief, porque Brief é uma palavra masculina. Só que estávamos esperando um der e surgiu aqui um den. Por que temos den e não der? Porque tudo que estiver dentro do campo dos acusativos deverá ser declinado como um acusativo. E a única coisa que nós conseguimos declinar aqui dentro é um artigo definido. E olhamos aqui, por essa tabelinha aqui do lado, que o único artigo que será modificado aqui no acusativo será o der, que se tornará den no acusativo. Então, reparem, o masculino vai ser o que mais vai dar trabalho aqui para gente, porque palavras no masculino serão declinadas aqui, né? O der se tornará den, esse caso será modificado, né? Então tudo aqui está sendo declinado, porém o que muda será o der para den. Enquanto que o feminino se manterá, o neutro se manterá, o plural se manterá. Mesma coisa com artigos indefinidos. Ich bestelle einen Wein. Eu peço um vinho, né? Eu encomendo um vinho. Repare que einen, estávamos esperando ein aqui. Só que, olhamos aqui na tabelinha aqui do lado, que somente o masculino vai mudar no acusativo, de ein para einen. Enquanto que o feminino, sucht eine Karte, feminino se mantém, wir essen ein Eis, ein se mantém, e sie sehen Geister, aqui nada se mantém, porque não existe artigo indefinido plural no alemão. Na negação, isso também acontece, isso também ocorre. Então, ich bestelle keinen Wein. Eu não peço nenhum vinho. Estávamos esperando um kein aqui. Só que kein no masculino, ele é nominativo. Mas aqui nós temos um acusativo. Ou seja, kein se tornará
Kaina. Mesma coisa, só o masculino muda. Feminino se mantém, neutro se mantém, plural se mantém. Então temos que tomar um pouco de cuidado, porque no alemão, para as declinações, a declinação nada mais é do que a mudança em uma palavra de acordo com a sua função na frase. Ou seja, ela vai ter o mesmo significado, porém com funções diferentes. Seria bem semelhante na língua portuguesa nós falarmos eu vejo eu. Ficaria meio estranho. Então, eu vejo eu fica estranho, temos que trocar por eu me vejo. O eu se torna me, né? Significa a mesma coisa, nós estamos referindo à mesma pessoa, porém a função dela nessa frase é diferente. E por isso ele muda. Na língua portuguesa, eu me vejo. Enquanto que no alemão, essa nuance também vai acontecer, porém com outros elementos também. E um deles, como nós estamos vendo aqui, são para artigos definidos, artigos indefinidos e as suas negações. Então, é isso. Esse é um assunto extremamente importante na parte de declinações. É por isso que nós devemos realmente saber o gênero de cada palavra, porque vamos declinar cada vez mais no idioma. E às vezes, quando nós declinamos uma frase errada, pode ser que troque um pouquinho o significado dela, ou mesmo fique até relativamente estranho. Então, realmente temos que pegar cada palavra junto com o seu pronome, para que no futuro possamos declinar corretamente.